Maíra. Tem que ficar aqui.
Olá, pessoal, boa noite. Com muita satisfação, com muito prazer que nós estamos começando essa live, né? Essa live especial hoje, onde marca também o início, né? Das atividades, né? Já tivemos, eu sei que o pessoal já teve, os cursistas já tiveram uma aula essa semana, mas faz parte também da programação de início do Polo Uberaba, do curso ERER, né, que é um curso que já está na sua terceira edição e aqui na nossa cidade. É um curso que foi idealizado, né, na Universidade Federal de Uberlândia e esse ano, né, por causa da pandemia, nós estamos iniciando, né, e foi iniciado essa semana, junto em parceria com a prefeitura, né, com a Casa do Educador, Secretaria Municipal de Educação, Fundação Cultural de Uberaba, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o FTM, através do Laboratório de Estudos de História Agrária e Movimentos Sociais, e a Secretaria, né, a Superintendência Regional, né, de Ensino de Minas Gerais, aqui a de Uberaba, né, Superintendência de Uberaba. Então, nós estamos marcando hoje, né, essa live especial, está sendo transmitido pela Casa do Educador, né, em parceria aí, todos esses parceiros que nós já nominamos, tanto no vídeo, né, de introdução, quanto agora, que eu me refiro, né, e hoje nós vamos participar, e assim, é importante ressaltar que eu sou o ex-cursista da turma do ano passado, egresso da turma 2019, e vamos convidar aqui hoje uma professora, né, que tem um protagonismo muito especial na nossa rede municipal de educação. Já trabalhava as questões étnico-raciais e também foi minha colega, minha parceira no curso, né? E aí eu vou chamar agora a professora, né, Lindéia Ramos. Vamos chamá-la aqui. Boa noite, Zuzu. Professora, tudo bem? Minha colega de Herer, né? E Boa aí, noite. boa noite, um grande prazer tê-la, né, aqui conosco nessa live especial, né? E estou falando aqui um pouquinho do curso, né? É um curso que está na sua terceira edição e dessa forma agora nessa modalidade EAD, né? Essa modalidade à distância. E hoje nós estamos marcando aqui uma das atividades de início aqui no Polo Uberaba, né? Então é isso, a professora Lindéia, ela é da rede municipal e ela já tem um protagonismo, uma ação muito importante no que diz respeito às políticas, né, educacionais, étnico-raciais, principalmente da questão relacionados à lei, né, 10.639 de 2003 e a lei 11.645 de 2008, e ela já desenvolvia esse trabalho. E aí ela é uma cursista, foi cursista dessa turma do ERE, vai falar um pouquinho sobre essa história de vida dela aí, que marcou aí essa participação dela no ERE turma 2019. Vamos lá, professora, fica à vontade. Muito obrigada, Zuzu. Eu me senti muito honrada sendo convidada para participar aqui com vocês nessa abertura desse curso que para nós foi um divisor de águas, né, na nossa prática pedagógica e ainda tem sido, né? Para eu falar sobre esse curso, eu gostaria de antes me apresentar, né? Meu nome é Lindéia Pereira Ramos, trabalho na Escola Municipal Adolfo Bezerra de Menezes, e reverenciando a minha ancestralidade, eu gostaria de falar que eu sou filha, sou neta, né? Sou criada por mulheres, sou neta de parteira, minha avó Edith, sou filha de Boia Fria, minha mãe Eda, e reverenciando a essa ancestralidade, porque sem elas provavelmente eu aqui não estaria, né? Então, e gostaria de falar também da minha escola, né, que é a Escola Municipal Adolfo Bezerra de Menezes, que para a gente trabalhar na escola Municipal Adolfo Bezerra de Menezes, a gente não pode esquecer, né,
do protagonismo, do trabalho que veio antes de nós, né? Que é a nossa fundadora, Dona Aparecida Conceição Ferreira, né? Então, a nossa escola, ela nasce de uma indignação dela, né? Porque, em primeiro lugar, ela fica indignada com a maneira com que os doentes do pênfico iam ser deixados na rua com falta de assistência, leva esses doentes para sua casa, né? Começa aí, então, a luta de uma mulher negra, pobre, para auxiliar esses doentes. Ela trabalha, auxilia, e aí vem as famílias dos doentes que não tinham onde ficar, então ela acolhe essas crianças e começa em 1959, ela começa a trazer as crianças, começa a trabalhar na educação, cria a nossa escola. A nossa escola ela foi criada porque as crianças do hospital estavam tendo aula lá no Zé Ferreira, lá eles não eram aceitos, então a Dona Aparecida cria a nossa escola, que começa, ela funcionava da seguinte maneira, ela funcionava no corredor do hospital, durante as aulas ela colocava as carteiras, depois elas retiravam. Então, eu sou cria dessas mulheres, né? Abadia, Gorete, Vocida. Então, a minha escola, desde sempre, trabalha com a questão da Lei 10.639. Muito legal. Você já vê que já existe um histórico, né, de luta, desde essa formação, né, de construção de uma identidade, né, reconhecida, né, desse, como eu disse aí, eu estou usando muito essa palavra, mas é isso mesmo que resume, né, o protagonismo. E aí eu quero só também aproveitar, né, nos comentários, a Abadia já mandou para nós, né, a professora Maria Abadia, sucesso para a gente, e a Carmen, né, que eu não sei na hora que eu fiz a abertura se eu falei da Fundação Cultural, mas a coordenadoria lá de igualdade racial também tem feito um trabalho excepcional, né, a nossa jornalista, amiga Carmen Amâncio, então ela também mandou nos comentários aí, né, boa noite, e boa noite aos cursistas, né, do ERER, nessa edição também, que eu não falei, e boa noite a todos os professores que estão nos acompanhando, amigos, né, e etc. Bom, Lindéia, dando continuidade, fala um pouquinho, você falou um pouquinho da sua história de vida, assim, no início, né, mas a questão um pouco do que você já fazia na sua atividade profissional com relação ao trabalho de políticas educacionais, né, ações educacionais étnico-raciais, né? Como é que você fazia? Porque você tinha um trabalho antes e depois você potencializou ele, você, vamos dizer assim, deu um upgrade, né? Depois do curso, né? O curso te mostrou outras abordagens, outras visões, né? De modos de visões, de vida, né? De visão com relação a isso. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Uhum. Então, eu trabalhei em creche, né? Antes eu trabalhei em algumas creches de Uberaba, mas onde mais a gente começamos a trabalhar a Lei 10.639 foi na Escola Municipal Adolfo Bezerra de Menezes. Eu trabalhava do sexto ao nono. Como nós não tínhamos materiais, né, pedagógicos direcionados para essa prática, nós trabalhávamos muito com música, levávamos para a sala de aula músicas da Sandra de Sá, Gabriel Pensador, Mercedes Sosa. Sempre nós trabalhamos muito com os alunos do sexto ao nono, iniciávamos o trabalho muito, a Gorete, é óbvio, sempre nos ajudando, nos incentivando e nos orientando. Então, sob a orientação dela, muitas vezes, a gente começava a trabalhar no início do ano, fazíamos todo um projeto, porque sempre a escola trabalhou muito com essa pedagogia de projetos, né? Então, toda a vida a gente trabalhou o projeto, iniciávamos lá no início do ano, levando para a sala de aula do sexto ao nono
música, trabalhamos muito filmes como Invictus, outro filme que a gente trabalhava muito, a gente gostava, era Escritores da Liberdade. Então, meio assim, muito tateando, né? Sem ter muito material, sem ter muito o conhecimento que a gente tem hoje, mas sempre com muito apoio da Badia, muito apoio da Gorete, sempre com orientações dela. Então, sempre a gente trabalhou muito essa questão do sexto ao nono. E aí, no final do ano, a gente fazia a culminância desses projetos. Que aí a gente fazia o desfile afro, tinha dança, tinha as comidas típicas, né? Mas antes, a gente começava lá no início do ano, falando sobre... geralmente a gente começava com o aniversário de Uberaba, a gente tem o aniversário da escola, que é dia 10 de abril, e a gente trabalhava a Vó Cida, e ia fazendo esse trabalho ao longo do ano. Isso antes do sexto ao nono, antes da gente fazer o curso Hereira, era muito assim. Mas nós tínhamos também as nossas dificuldades, né? Alguns professores não aceitavam muito, né? Então, a gente mas sempre com o apoio da direção, da gestão da escola, apoio pedagógico. Antes, a minha pedagoga era a Augusta de Matos, ela também nos apoiava bastante. Depois foi a Renilda, que também apoiou, abraçava os projetos. Uma coisa que eu acho muito importante, dentro da escola, é o apoio pedagógico, porque a pedagoga, ela fica muito próxima da gente, né? Então, ela nos ajuda muito nesses trabalhos. Muito bom. Isso que você falou é muito importante, e eu acho que isso, para mim, também ficou muito significativo no curso, da gente ter uma visão interdisciplinar, né, transdisciplinar, porque fica muito aquele negócio, e você falou um ponto muito importante, né, da questão de você trabalhar durante o ano todo, né? Porque existe uma visão até preconceituosa, do senso comum. Vamos trabalhar a questão do negro no folclore, no 13 de maio, no 20 de novembro, né? E esquece o restante, né? Então, o Herê abriu muita mente, pelo menos para mim, né? Eu já tinha... no meu curso também que eu estudei de mestrado, eu fiz uma disciplina sobre interculturalidade, e a gente também estudou muito a questão dos estereótipos, né? Então, tem essa concepção de, infelizmente, de senso comum, de ficar na caixinha, né? Da gente não trabalhar, né, o currículo, né, interdisciplinar, o currículo das relações étnico-raciais, né, durante todo o ano, com todos os conteúdos, né, não precisa ser só história, né, só determinadas componentes curriculares, né, eu acho que dá para a gente trabalhar várias formas, né, a questão da nossa ancestralidade, né, acho que é muito importante. E aí, o que você tem, assim, que você estava, o que você dentro do que você tem feito hoje, o que mudou, assim, da sua ação? Eu gostaria também de falar que, posteriormente a eu trabalhar do sexto ao nono, eu fui para a educação básica, né, no primeiro ano. Então, lá também, a gente começou a trabalhar a Lei 10.639 antes de fazer o curso. Então, a gente começou a trabalhar da mesma maneira, né, só que para os meninos menores. E aí a gente ficou um pouco, porque quando é para os meninos maiores, você tem mais leque, você tem mais músicas, né? E aí nós começamos, então, a fazer adequações, né, Zuzu? Antes do curso, a gente fazia adequações. Então, os cartazes que a gente levava, né? Tinha sempre, o Dia das Mães, a gente colocava cartazes com todas as fotografias de mães negras, mães brancas, né? Uma coisa que a gente fazia muito, as músicas, né? Tinha alguns livros na caixa do PNAEC, né? Igual Bruno e a Galinha da Angola, a gente trabalhava. Eu queria também aqui mandar um beijo à Kátia Silene,
acredito que ela esteja nos ouvindo. O PNAE também nos ajudou bastante. Nós utilizamos alguns livros do PNAE, fizemos algumas adaptações, né? Sempre preocupada, sempre iniciávamos no início do ano, e sempre esses projetos tinham nome. A gente dava nome a eles. Tinha A Luz dessa Cidade Sou Eu. Sempre a gente trabalhava, no início do ano, começava com o projeto e sempre inserindo a Lei 10.639 em todas as atividades. Eram danças, mãe que trançava cabelo, a gente convidava para ir na escola, trabalhar trança. Algumas mães que sabiam fazer alguma comida típica, a gente convidava para ir para a escola. Sempre assim, fazendo esse trabalho com a comunidade, com os alunos. As religiões de matrizes africanas, a gente trabalhava, tínhamos críticas, e aí, o que eu gostaria de deixar falar, assim, é que a diferença entre antes e depois, o que o curso me trouxe de contribuição? O curso, ele me trouxe autoestima, ele veio sofisticar a minha prática. Eu já sabia, a gente já fazia, a escola já tinha esse diálogo, mas houve uma sofisticação. Ele trouxe para nós material didático melhor, a gente começou a ver uns materiais mais direcionados para a idade que a gente trabalhava. Foram a coleção da professora Rosa Margarida, que história é essa? É maravilhosa, a gente trabalha muito na escola. Nós começamos a nos ver também, professoras negras, representadas com os professores que vinham ter conosco, nos dar essas aulas. Então, houve uma melhora muito grande, nós começamos a sentir, a perceber que o nosso trabalho realmente ele tinha sentido, porque o tempo, a gente sofre muito essa questão na escola, de ser desacreditado, mesmo numa escola que a avó Cida foi a fundadora, mesmo em uma escola que tem a Gorete, que tem a Badia, a gente tem dificuldades. Eu ia tocar nesse ponto também das dificuldades, né? Tem um comentário aqui da professora Maria Badia, né? Realmente, nossa escola sempre buscou trabalhar dentro da lei 10.339, né, de 2003, e com a proposta do ERER, né, ampliamos nosso trabalho. Esse projeto fez parte, né, depois do nosso PPP, integrando, né, no nosso projeto político-pedagógico, né, integrando a história da nossa comunidade. Olha que bacana isso aí, Maria Badia, acho que só acrescentou, né, só veio acrescentar mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é lógico que teve esse trabalho de autoestima, né, você falou aí das oficinas, né, eu vi uma oficina muito bacana de turbante, né, que fizeram, né, não sei se foi lá na escola, eu vi um trabalho aí na rede sobre turbante, né, é o que você falou do cabelo, né, nós tivemos muitas palestras sobre a questão do cabelo, né, até a questão da boneca, né, a boneca da criança. Então, algumas questões que a gente acha que são muito singelas, mas que no cotidiano interferem muito, né? Sim. Então, fala um pouquinho sobre isso, né? Essa questão aí das dificuldades e, assim, da forma de reverter essas dificuldades, né? Então, o negro, ele é o tempo todo estereotipado, né? E a criança negra, eu aprendi uma coisa interessante que eu aprendi com a professora Rosa Margarida também, que ela falou das aulas dela, do ERER, né? Ela fala assim que a criança negra não é que ela não gosta de ser negra, ela não gosta da maneira com que o negro é visto, representado e tratado, né? Então, como que você vai fazer a modificação? Ela precisa, outra coisa que ela nos ensinou, a professora Rosa, eu sou muito fã dela, eu gosto muito dela, ela me ajudou muito e ainda continua ajudando. Toda vez que aquela mulher fala, que ela traz, que ela fala alguma coisa, a gente aprende um monte, né? Então, ela falou para nós a questão de não cobrar da criança que essa autodeclaração, você é negro, não. Porque quando o negro
Quando a criança negra vai se vendo representada, quando ela vê fotografias, as imagens dela nos painéis da escola, quando ela vê a mãe dela na escola sendo bem tratada, quando ela vê as histórias das crianças, histórias infantis com protagonistas negros, quando ela vê história de reis e rainhas negras, automaticamente ela vai se inserindo naquele processo, naquela sala. Porque, veja, as nossas salas de aula, 50% das nossas crianças ou mais são negras. E a nossa história, o nosso material pedagógico, ele é inteiro eurocêntrico, ele é todinho voltado para as crianças brancas. Então, a criança negra está sempre sendo colocada de lado, ela não se vê representada, a comunidade dela não faz parte de nada. Então, isso que a Badia falou, de trazer a comunidade para perto, né? Trazer a comunidade para dentro da escola. Isso foi uma coisa que a avó fez a vida inteira, né? Ela ali na Badia, ela era referência, ela auxiliava a todos, né? A minha mãe fez, quando a minha mãe ia lavar roupa lá na bica, no córrego, né? Que ela levava a trouxa de roupa e levava o sabão e compartilhava isso. Então, isso é muito africano, né? Esse envolvimento com a comunidade, essa roda, essa circularidade, esse acolhimento. E levar isso para dentro da escola. É uma pessoa também que eu gosto muito e fala muito disso e faz muito isso, é o Rafael, lá do 2000. Ele leva a comunidade para dentro da escola. Então, o curso fez com que a gente pudesse enxergar isso, né? Eles trouxeram conhecimento para nós. Nós começamos a ter material pedagógico, nós começamos a ter firmeza. Quando a gente vai se colocar, quando a gente vai justificar o nosso trabalho, a gente tem nós temos todo um conhecimento para fazer isso, né? Conhecimento com materiais, conhecimento técnico para passar isso para os nossos colegas hoje. Porque antes a gente não tinha, por que se trabalha? Mas você vai falar disso outra vez? Você não... E os brancos? Por que você está repetindo? Você vai começar esse ano outra vez fazendo a mesma coisa? Né? Hoje em dia eu posso falar com segurança, eu tenho mais segurança para falar. Não, foram 300 anos de escravização. É preciso. A nossa sala de aula, 50% das crianças são negras. Eles precisam dessa representatividade. Nós somos massacrados. Hoje nós hoje nós precisamos resgatar a nossa história. Verdade. Tem um comentário aí, são 2 comentários importantes. A Mônica, lá da Superintendência de Educação, né? Um abração para você, Mônica. A Mônica é uma parceira, né, também do Herer. É importante valorizar o processo dialógico da cientificidade, né, com as diferentes culturas, sem sobreposição de valores. Cada um tem a sua importância e se complementam. E tem um segundo comentário também, né? Que aí eu já junto, você já fala sobre os 2. A Carmen, como que os cursistas podem trabalhar dentro da sala de aula e fora dela o curso Herer? Então, não sei se já pode falar um pouquinho sobre os 2. Então, eu acredito também que a gente tenha que fazer esse diálogo, sim, entre todas as culturas, e acho que todos nós, é uma prática, né, já é uma filosofia africana, o Ubuntu, né, que a gente faz a circularidade, a escuta, as rodas de conversa, isso tudo quem trouxe foi a cultura africana, e é isso que a gente tem feito e tem levado para a escola. Como trabalhar o curso Herer na sala de aula. Então, o curso no cotidiano, como que a gente faz isso? Por exemplo, eu começo lá no início do ano, já falei que a gente trabalha muito projetos, né? Então, se eu vou fazer uma contação
de história. Eu faço uma contação de história, porque a gente trabalha nas séries iniciais, no primeiro ano, tem leituras para deleite. Então, eu costumo levar muitos livros com histórias de protagonistas negros. Eu trabalho Nana e Nilo, eu trabalho Bruna e a Galinha da Angola, eu trabalho a coleção maravilhosa da Rosa Margarida de Carvalho Rocha. Então, eu começo, por exemplo, eu vou fazer uma contação de história. Eu faço uma contação de história com protagonistas negros. Por exemplo, se eu for trabalhar, se eu for só aí, por exemplo, trabalhando a história com protagonistas negros, as histórias de princesas, as minhas histórias, minhas princesas são brancas, são negras, são indianas. Então, eu sempre estou inserindo a Lei 10.000 no cotidiano. Então, dá para inserir na contação de história, na ciência, na geografia, né? Por exemplo, o ano passado nós fizemos um projeto que a gente fez um diálogo com a África. Foram vídeos caseiros que a gente mandou para lá e eles a gente ensinava a eles um pouco da nossa cultura e eles falavam da deles. Então, eu trabalhei nesse projeto gráfico, a distância do Brasil com a África, o relógio, eu trabalhei o horário que chegava lá, se a gente saísse daqui, tal hora, chegaríamos lá, em que horas a gente chegaria lá, tudo isso no primeiro ano. Na parte de ciências, eu trabalhei a questão da melanina, utilizando leite, café. Então, e dá para fazer todos os jogos, trabalhamos a amarelinha africana, músicas, a gente trabalhou mais de uma música africana, palavras, nós trabalhamos baú de palavras também, lá, língua portuguesa, foram várias palavrinhas de origem africana, né? Esse baú de palavras, inclusive, está num dos livros da Rosa, da coleção Que História é Essa? Não sei se eu consegui responder. Demais, eu acho que sim. Eu, por exemplo, só para complementar, eu sou professor de ensino religioso na rede, né? E eu tenho um projeto que está na sua terceira edição, ele vai para a quarta, chama Diálogo Interreligioso. Então, nós trabalhamos várias culturas, né? Claro que valorizando a cultura afro-brasileira, mas nós trabalhamos dentro do processo de religião, né? Dentro da religiosidade, todas as culturas. E dá para você fazer muita coisa mesmo. Tem um comentário aqui da nossa, né, grande secretária, né, que vem revolucionando a educação em Uberaba. Sou fã da professora Lindéia, como admiro o trabalho dela. Parabéns, Zuzu. Obrigado, professora. Eu sou ex-aluno da professora Silvana. Né? Eu também sou fã do trabalho dela, viu, Zuzu? Eu acho que é um divisor de águas, né? Antes e depois da professora Elias, né? Porque toda essa política que ela traz, né? Levando isso trazendo, nos proporcionando, nos propiciando esse curso, né? Que maravilha. Que mulher. Olha quem está nos assistindo, ó. Projeto maravilhoso. Professora Rosa Margarida. Inclusive, ela esteve dando aí, ela fez uma... beijo, professora. Um beijo para a senhora também, né? Ela esteve esse dia numa live aí do professor Gugu, nosso amigo, né? Foi na quarta-feira, no dia 3 de maio. Maravilhosa. Foi show, ela sempre show. Ó a Kátia Silene aí, ó. Um dos trabalhos mais significativos que pude acompanhar a professora Lindéia foi a construção da identidade a partir da certidão de nascimento. Foi uma excelente experiência. Conta para nós essa questão aí. Então, da certidão de nascimento, a gente trabalhou... o Zuzu tem alguns que eu não me lembro bem, eu me lembro mais dos mais atuais, né? Mas certidão de nascimento, nós levamos para casa, os meninos preencheram o documento, trabalhamos, o livro que nós trabalhamos foi Caru, se eu não estou enganada, da Eliane de Castro Cunha. A Caru, ela começa a fazer
se questionar, né, na questão do cabelo, porque ela estava sofrendo na escola. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar com as crianças, levamos espelho, as crianças se olharam no espelho, viram como elas eram, depois fizemos desenhos, aí depois a gente fez uma ficha, eles fizeram uma fichinha para escrever familiares, depois nós fizemos o preenchimento da certidão de nascimento, depois nós fizemos a escolha de uma boneca para registrar, e isso tudo a gente leva sempre, as bonecas, né? A boneca negra, a professora Lindéia sempre leva, porque às vezes as crianças não têm, mas eu sempre tenho e levo. Eu tenho algumas bonecas negras que eu mesma confeccionei. Então, sempre levo. E aí a gente escolheu uma dessas bonecas para fazer a certidão de nascimento, né? Aí a gente fez a votação, aí nós fizemos a certidão de nascimento dela, teve o cartório, teve o cartório, a pessoa que trabalhou no cartório, depois nós fizemos o batizado, e aí as crianças fizeram uma festa, trabalhamos o nome de cada criança, igual eu estou falando para você, alguns dos projetos eu não me lembro bem, mas eu acho que eu dei uma resumida aí. E claro, aí, é mais para isso mesmo, para você exemplificar algumas ações. Isso. E aí, nesse trabalhar com a certidão de nascimento da identidade desses meninos, foi uma coisa muito, muito gratificante. Ao final, o autorreconhecimento deles, a autovalorização, sabe, que isso vai se dando ao longo do processo. Não é uma coisa assim, ele vê e já começa hoje, amanhã, não. Ele vai devagar. O lindo disso é esse caminhar, né? Essa evolução dessa criança. É muito bonito. Ao final, ele se auto-reconhecer, reconhecer a mãe, o pai, se ver inserido nesse processo educacional, né? Se ver ali representado. Na boneca, nos cartazes, na música, a religiosidade deles, a religiosidade de matriz africana. Quando a gente trabalha em sala de aula, no início, eles não falam que nunca viram, depois, no final, eles contam as histórias que eles vivenciam na religião deles. É muito, muito lindo. Eu adoro, eu gosto muito, sou apaixonada pela educação. Teve um comentário aí, a Gilma, né? Se puder colocar, é minha Gilma, colega. Apaixonante, ela escreveu. Tá? Ela é minha colega de trabalho, ela também é apaixonante, faz um trabalho muito bom lá na escola também. Beleza. Bom, nós estamos aqui, né, a informação que eu recebi aqui, com mais de 100 pessoas, né? Nossa, que mais de 100 pessoas, 111 aqui, parece que está variando, né? Nos acompanhando. Né? Mais algum comentário nós temos aqui? Elisa Regina Marcelino. Gostaria de saber como trabalhar a Lei 10.369 em escolas particulares. Boa! Não podemos esquecer que existem muitas crianças negras em escolas particulares e talvez o distanciamento e a representatividade é bem distante delas. Como podemos trabalhar isso de forma geral? Deu para captar aí a pergunta? Deu. Eu acho que em qualquer espaço educacional, Zu, não é porque a escola é pública ou particular, um trabalho bem feito. Eu ia comentar isso agora. Porque o trabalho, se você se dedica, se você quer fazer o trabalho, eu acho que nós, da escola pública, temos a nossa condição, talvez financeira, as nossas crianças é diferente da escola particular, mas o trabalho do professor, eu acho que, assim, é o mesmo trabalho, é o mesmo envolvimento, com os mesmos materiais didáticos, lógico, respeitando vamos dizer assim, respeitando a idade dessas crianças, não é? Então, por exemplo, os livros, eu ia sugerir os mesmos livros do primeiro ano. Se uma colega minha da escola particular me perguntasse, quero trabalhar a Lei 10.639,
na minha escola. Qual livro eu poderia levar? Eu te sugiro, eu ia sugerir a coleção da professora Rosa, o livro Caro, da professora Eliana de Castro Alves. Eu ia sugerir para elas, a coleção do Renato Nogueira, que eu amo de paixão, que são a Nana e o Nilo. É uma coleção. Se você vai trabalhar o meio ambiente, você pega as musiquinhas lá do Renato, a Nana e o Nilo, é maravilhosa a coleção dele. Trabalha muito essa questão, é muito boa mesmo. Eu acho que se você tem uma direção numa escola particular, né, uma concepção pedagógica plural, avançada, né, que tem uma pluralidade de olhares, né, eu acho que isso é muito tranquilo também de se trabalhar. Tem um outro comentário aí, né, do nosso querido diretor lá de ensino, o meu colega, professor Bruno Inácio. Lindéia, parabéns pela sua fala. Você prova e afirma que as ações na sala de aula é um processo. Não precisamos reinventar a roda. Com dedicação e sabedoria, se consegue muito partindo da realidade dos alunos. Bacana, Bruno. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Muito obrigada. Elisa Veríssimo. Representatividade é algo importantíssimo no processo de aprendizagem e aceitação das crianças. O aprendizado precisa fazer sentido para elas, exatamente. Esse espaço está sendo muito bom para ampliarmos nossos olhares e melhorar nossas práticas. Bacana. Isso mesmo, isso, bacana, legal, isso mesmo. Então, eu acho, Zuzu, que é igual o Bruno falou, a gente não precisa inventar a roda. Nós já temos material. Às vezes as pessoas me perguntam, mas e o material? Como que você faz com o material? Eu não invento nada. Eu já tenho na escola muita coisa. Por exemplo, se eu não tivesse livro, eu teria as músicas. Se eu não tivesse nada, por exemplo, tenho as músicas que a gente canta, a roda, né? As brincadeiras, tudo isso faz parte do nosso cotidiano e são africanidades. As crianças vão de trança para a escola. Nós aprendemos com a Rosa que as tranças são africanidades, né? O cabelo da criança, quando a criança vai trançada, você já pode trabalhar com ela, né? Trabalhar a trança, trabalhar autoestima, autovalorização, o trabalho da mulher negra, né? Quantas trancistas nós temos lá na nossa comunidade? Né? Então, é muito rico, é muito amplo e realmente é apaixonante. Eu acho que essa ligação com a comunidade ela é muito importante. Ó, a Maria Goretti aí que você falou, ó. Parabéns pela abordagem e reforço de que a aplicabilidade da lei na prática pedagógica é anual e não um recorte desenvolvido em um mês. Excelente, Goretti, é isso mesmo. Eu comentei sobre isso também. Isso. É isso aí. Mas é isso, eu acho que essa ligação com a comunidade é muito importante, né? E isso você não tem que impor nada. Olha, você é negra, você tem que usar o cabelo assim, de um jeito assado, né? Acho que as coisas são harmônicas, é esse diálogo mesmo que a gente tem que travar dentro da educação, né? E quando, por exemplo, eles veem a mãe e o pai chegando na escola, sendo acolhido, né? Sendo bem tratado, eles veem essas mães muitas vezes nas fotografias, né? Esse trabalho todo é feito assim com muita naturalidade, né? E falar assim, a nossa escola tem problemas? Sim, a nossa escola tem problemas. Nós somos assim, é tudo perfeito? Não. Nós temos dificuldades, né? Não é tudo assim perfeito. Às vezes as coisas funcionam, às vezes não funcionam, né? Só que assim, a gente é um grupo lá na escola que a gente se defende muito, né? Nós somos muito uns pelos outros. Mas lá no nosso contexto, vamos dizer assim, lá dentro da escola, a gente se diverte, sim. Temos dificuldades também. Então, não é uma escola que eu tenho privilégio, lógico que eu sei disso, que eu tenho uma Gorete, que eu tenho uma Badia, eu tenho uma Vocida,
Eu tenho uma Kise também que ajuda sempre, também uma referência para nós, Keila. Eu tenho muitas mulheres que são referência para mim. Mas eu acredito que em qualquer lugar, quando a gente quer realmente fazer um trabalho, a gente consegue, Zuzu. É verdade. Só para a gente, vamos falar um pouquinho também agora sobre a questão do Covid, né? Que é um dos temas também da nossa live, né? Nossa live, essa questão do Covid, né? Porque o tema é Covid-19 e formação docente e relações étnico-raciais. E aí, o que você está achando desse processo aí que nós estamos passando, essa loucura, né? Esse cotidiano muito louco que nós nunca achamos que estaríamos. O ano passado nós estávamos lá nas palestras do Herer, né? Naquelas palestras maravilhosas, né? E aí agora nós estamos fazendo pela internet. E aí, o que você acha disso? O que você tem a dizer? Então, Zuzu, eu fiquei muito assustada, muito assombrada, porque vou confidenciar. Eu tenho muita dificuldade com o uso da tecnologia, sabe? Então, quando eu me vi, assim, necessitando de usar a tecnologia, hoje estar aqui nessa live, para mim é uma coisa assim, eu tô impressionada comigo mesmo, porque eu nunca me imaginaria, se você me dissesse que tudo que tem que usar, fazer muito uso da tecnologia, geralmente eu descarto, porque eu sempre deixava de lado. Eu tenho uma pedagoga maravilhosa, que é a Renata, que então ela me acode nessas coisas. E aí ela sempre me coloca para cima, sempre me ajuda muitíssimo. Por isso que eu torno a dizer, o trabalho do pedagogo na escola é um diferencial. Então, isso me fez, né, tá me fazendo movimentar, né? Eu estou movimentando, eu estou tendo que aprender de uma maneira, assim, meio atabalhoada, meio rápida, mas eu estou tendo que aprender e me adaptar a isso. Porque sem o uso da tecnologia, não teria como a gente fazer o que a gente tem feito, né? Acredito que o Covid veio para mostrar para nós também as nossas fragilidades, né? As nossas fragilidades sociais. As crianças, eu acredito que muitas delas não estão tendo acesso à educação. Assim, muitas mães não sabem ler, nós sabemos da realidade das nossas crianças. Muitas mães não sabem ler, né? Não conseguem fazer uma boa interpretação para passar para as crianças, né? Mas eu até comentava com meu marido, que ele também é professor. Mas entre não ter ser oferecido nada a essas crianças e oferecer o que está sendo oferecido, 1000 vezes oferecer, né? Eles continuam tendo um pouco contato, mas continuam tendo contato com a cultura letrada, né, Zuzu? Da maneira com que está sendo, através das mídias, através dos trabalhos que estão sendo entregues nas famílias, né? A gente tem mandado as atividades para o banco de atividades, né? E está sendo feito a escola se reinventando para acolher novamente, para auxiliar novamente os nossos alunos, né? Professor é mais que especial, né? Você veja, todo mundo se virando do avesso para continuar o processo educacional, mesmo da forma com que está sendo feita. A questão da população, do meu povo preto e o Covid, nós somos, vamos dizer assim, nós somos da periferia, né? E a periferia tem sofrido muito com o Covid. Nós estamos nos trabalhos essenciais, né? A maioria das enfermeiras, dos técnicos em enfermagem são negros, né? A maioria dos favelados são negros, nós sabemos disso, né? Existem favelas que a água chega 1, 2 vezes por semana. O pessoal da CUFA fez um monte de trabalho para levar o alimento. Nós sabemos que a maioria da nossa população preta trabalha no subemprego, né? Não tem registro em carteira. As nossas mãezinhas transistas, manicures, as faxineiras, as empregadas domésticas, né? Então, todo esse povo
imagina o que não está sofrendo agora, nesse momento dessa pandemia, né? A maioria da nossa população carcerária é negra, a maioria da população de rua nossa é negra, né? Então, esse Covid, ele veio, mais uma vez, para mostrar a fragilidade social, né? E uma sociedade, ela não tem como a gente ficar, uma sociedade ser boa, o país ter uma condição boa, sendo que existem tantas pessoas marginalizadas, tantas pessoas sofrendo, né? E assim, é um dado, assim, alguns pesquisadores já estão levantando essas estatísticas, né? Mas dois dados muito importantes, assim, importantes e tristes, né? Lastimáveis. A maioria da população que vem morrendo, né? Como você falou, a população negra é a que mais vem sendo afetada no Brasil, né? Com o Covid-19. E outro dado também, esse dia eu estava até conversando com a minha esposa, que a minha esposa é enfermeira do Hospital Escola. Diferentemente dos outros países, né, porque os índices do Brasil ainda eles são índices, Está numa curva ainda crescente, né? Está crescendo, né, mas sabe qual que é o nosso diferencial? É o país onde os profissionais da saúde que vêm mais correndo, né? Ou seja, as proteções, o trabalho com os profissionais da saúde são os que estão sendo mais afetados no nosso Brasil. Então, são dados assim, muito, muito tristes, né, na nossa realidade. Tem mais algum outro comentário aí? Professor Zuzu, mais uma vez, as crianças negras e pobres sairão no prejuízo. Pois é, da Rosa Margarida, tá? Da professora Rosa. Mais uma vez, as crianças negras e pobres sairão no prejuízo, pois o acesso é muito restrito à tecnologia. Há muitos pais que não sabem lidar com essas questões escolares. E o racismo estrutural e estruturante do Brasil, o racismo estrutural e estruturante do Brasil incidindo novamente. Ali né? É o racismo estrutural, né? Esse é o caminho, Lindéia, o Bruno de novo aqui, né, nosso diretor de ensino. Esse é o caminho, Lindéia, possibilidades. Não vamos atingir 100% dos alunos, mas moralmente não podíamos ficar inertes. Com a impressão do material, conseguimos mais um pouco mais. É isso aí mesmo. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu acho que assim, a gente sempre faz o que. O professor, né, gente? Professor é a classe que mais se vira do avesso para levar o que quer que seja, né? Tudo acontece na escola, né? A transformação é dentro da escola. Então, assim, isso a gente tá bem claro, né? É o povo que mais apanha, é o povo que mais trabalha, né, Zuzu? Aqui, ó, a Naná, né? Ela é pedagoga na rede também, né? Ela é esposa do meu amigo Gustavo, né? A Naná fala: a ideia das aulas na TV Câmara também foi uma sacada de mestre. Concordo. Parabéns à equipe por todo o trabalho que vem sendo realizado. Também acho que a televisão ainda é um meio mais democrático, né? É verdade, mais fácil, né, da utilização, mais fácil, tem mais, vamos dizer assim, de mais fácil acesso a essas crianças, né, Zuzu? Verdade. Mas mais algum comentário? Alguma pergunta? Rosa Margarida. Aos dois, professor Zuzu e Lidéia, parabéns pelo início brilhante do curso Serir. Um abraço a cada participante e vamos em frente. Obrigado, professora. Para mim é uma honra ter um elogio seu aqui, tá? Obrigada, Marcelo Vitor. Parabéns, Lidéia, pelas sábias contribuições. Equipe de Uberaba, sempre inovando e pensando a educação para as relações étnico-raciais e seus impactos na sociedade. Gratidão. Gratidão, Marcelo. Gratidão, Marcelo. Eu que agradeço demais. Muito obrigada. Eu fico feliz. O que você acha do quadro agora com a relação da... você acha que nós, brasileiros, seremos outras pessoas pós-Covid? Não, eu não acho.
Eu acho que a história já nos conta isso, né, Zuzu? A sociedade, ela não muda assim. Teve uma grande catástrofe e há uma modificação geral. Todas as pessoas serão outras? Não. Cada pessoa recebe essa pandemia de uma maneira. Então, ela vai atingir a muitos, sim. Mas da mesma maneira, a todos igualmente, seremos outros? Não. Muitas pessoas estão vivendo como se nada estivesse acontecendo, sabe? Exatamente. Então, eu não acho que seja assim, não. Eu acho que cada um recebe essa informação de uma maneira. Eu, por exemplo, posso te garantir, vai modificar minha vida, minha prática pedagógica, porque agora eu já não tenho mais tanto pavor do computador. E assim como na minha vida, por exemplo, algumas crianças tiveram mais contato com a mãe. Eu tenho certeza que algumas mães que a gente conversa, pede, por exemplo, para que vá buscar um atendimento médico, algumas mães agora vão entender o porquê que a gente fala, a gente conversa sobre isso, a gente pede, né? Então, muita coisa eu acho que sim, vai haver uma modificação. E uma das que eu mais gosto é a questão da fraternidade, sabe? Porque eu penso assim, que não se pode tocar um grão de areia sem atingir uma estrela. Estamos todos interligados. Então, onde existe, enquanto tiver uma família passando fome, necessidade, nós não vamos conseguir caminhar. Então, isso para mim é muito importante, a questão da solidariedade, sabe? Da gente se preocupar se o outro tem alimento ou não. Isso aqui nos meus pares, nas pessoas que eu conheço, todas as pessoas começaram a se preocupar com o outro. Isso eu achei que foi muito legal. Eu gostaria muito que isso continuasse, né? As empresas, os empresários, vendo a população como um todo, as necessidades, auxiliando. Eu gostaria muito que isso continuasse. Mas eu não acredito que as pessoas vão modificar assim, não, Zuzu. Augusta, parabéns, Augusta. Obrigado, Augusta, pela condição dessa live. Não é fácil, não, Virginia. Eu também tenho essa dificuldade aí. Eu não tenho com tanta tecnologia, mas com câmera. Eu estou até com um canal no YouTube agora para perder um pouco, quebrar um pouco a timidez com câmera, né? A Mônica, mas muito obrigado aí pelos elogios. A Mônica Isilda, minha amiga, acredito que para além dos materiais que estão sendo compartilhados, cabe também aos profissionais, né, aos professores e gestores, manter os seus estudantes conectados e engajados. Também acho que... Também acho legal essa ideia. A gente fazer, né, mandar vídeos, né, Zuzu? Isso. Para trazer isso para dentro da escola. O Bruno, Lindéia, qual a sua visão acerca das medidas ou não de nível federal frente às ações étnico-raciais? Boa pergunta, Bruno. Repete, por favor, Zuzu. Qual? Manda para mim. Qual a sua visão acerca das medidas ou não no âmbito federal, né, frente às ações étnico-raciais? O governo federal, as ações... Mas ele só, eu acredito que não é um governo, é um desgoverno, né? Ele não tem feito nada. E quando ele faz alguma coisa, ele faz para atrapalhar. Esse capitão do mato, que a minha querida Badia fala sempre, né? Esse que eles colocaram lá na Fundação Palmares, a visão dessas pessoas com relação à nossa luta, a tudo que a gente já tem até hoje, que a gente conquistou. Isso aí é um horror, não acredito, esse governo é muito ruim, né? Ele não vê nada disso, é como se ele não enxerga, segundo ele, não tem racismo no Brasil. Não existe racismo, né? A Maria Badia pediu para falar sobre a escola de paz. Esse trabalho faz toda a diferença, professora Lindéia. E tem um outro comentário aqui, Rosana, Guerreira Lindéia, adorei esse momento, seus relatos são significativos para toda a nossa comunidade, motivador.
Obrigado, Rosana. Obrigada, Rosana. Então, a escola de paz na nossa escola é uma coisa assim, né? A menina dos olhos da Gorete e a menina dos nossos olhos, porque a gente ama esse trabalho. É um trabalho que a gente faz com os pais. Nós começamos com um pequeno grupo de pais, ele foi aumentando. A gente leva, ô Zuzu, algumas coisas para a escola, por exemplo, discussões. A gente leva psicólogo para conversar com esses pais, dependendo da demanda. A gente faz uma roda de conversa. E a gente começou assim com uma coisa muito simples, né? Nós começamos a oferecer para esses pais um cafezinho, né, da manhã. E a gente levou uma garrafinha de café, uns biscoitinhos e oferecemos para eles. E aí, com esse carinho, a gente foi conversando com eles, ouvindo muito eles, aí foi aumentando o número de pais, foi aumentando, as mães começaram a contribuir também com o café da manhã. E tem dia que a gente, às vezes a gente começou, às vezes eles falavam para a gente que ia poder ficar até 8 horas da manhã lá, e muitas vezes sai de lá 8h30, 9 horas, conversando sobre as dificuldades que a gente tem na escola, sugestões que eles nos dão, muita coisa que eles falam para nós, das dificuldades que eles estão tendo em casa, com as crianças, com os adolescentes, né? Lá a gente tem a questão da circularidade, que é um Ubuntu, né? A gente faz, assim, uma conversa com eles de que criança, ela não é responsabilidade só da escola, só daquele pai. Todos nós somos responsáveis por todas as nossas crianças, né? Qualquer coisa de errado com uma criança atinge a todos nós. Então, ali no entorno da escola, todos nós somos responsáveis pelas crianças. Se tiver acontecendo alguma coisa errada, a gente tem que voltar, conversar com a direção, conversar com a Gorete. E, assim, o que tem muito na escola de paz é afeto, sabe? Uma coisa assim que a gente aprendeu com os pais, o respeito a eles e o afeto. Então, com esse café, com a oração, a gente canta. Tem umas músicas que a gente canta, a gente fala, dependendo do que a gente vai trabalhar, a gente começa com uma música, cada mãe traz uma música, então às vezes sou eu que faço a reunião, às vezes é a Gorete, às vezes é uma mãe, é um pai que vem com uma contribuição. Então a escola de pais é uma coisa que tem nos enriquecido muito, nós temos aprendido muito com os pais lá na escola. Fabiana Batista, ótima live, obrigado, muito obrigado. Obrigada, Fabiana. Elizabeth Cardo, a Beth, ó, parabéns, um aprendizado maravilhoso. Beijão, Beth, obrigado. Fabiane Oliveira, ótima live. Obrigada. Keila Márcia, todos gostam de ser respeitados. E isso acontece na escola de paz. Ó, que legal, depoimento já, ó. Ela é mãe lá? Ela é mãe da comunidade? Ela trabalhou com a gente, a Keila, e ela faz o curso conosco hoje. Ela é da Escola 2000. Na escola dela também é bem legal a escola de paz lá. Marília Manso, parabéns pelo trabalho com os pais, professora Lindéia. Obrigada, Marília. Estela Souza, a escola de pais aproximou muito a participação deles. Percebemos o quanto começaram a ficar interessados em participar do conselho escolar, das reuniões que são marcadas pela EMABEM. É a nossa escola, é EMABEM. EMABEM, beleza. A Carmen está falando aqui, Luciane Dias, obrigada por proporcionar essa união com os nossos parceiros, para aprendermos a trabalhar com as questões étnico-raciais na cidade de Uberaba. Obrigado, Carmen, pela lembrança. Eu ia falar da professora... Obrigada, Carmen. Um beijo. Eu ia falar dela no final da live, né, da Luciane, que é a coordenadora, né, geral lá no Polo Uberlândia, né? Mas obrigado aí pela lembrança. Parabéns, Lindéia. A Alzineuza Amaral. Parabéns, Lindéia. A humanização na escola é perfeita. Obrigada, Alzineuza. Um beijo. Solange Cristina Silvério Teixeira. Parabéns pela live. Obrigada.
O Anderson Silva, boa noite, Lindéia. Sou recém-formado em licenciatura em matemática e quero buscar sempre incluir temas raciais em minhas aulas. Com sua experiência, qual conselho pode nos dar para me nortear nesse assunto? Grato. O Anderson Silva. Então, a questão da cultura africana, do trabalho de matemática, a gente trabalha muitos jogos, né? Aqueles jogos africanos. Nós trabalhamos gráficos também, dessa questão da matemática. E a gente tem, Zuzu, aprendido muito, justamente no curso ERE, como trabalhar matemática, né? As ciências, né? Porque são conteúdos que a gente tem um pouco de dificuldade de fazer. Por exemplo, português é muito fácil, né? Tem todos os livros, geografia e história é muito fácil. A matemática e a ciência é justamente essa contribuição que o curso tem trazido para nós, né? Como inserir isso no cotidiano? Então, a gente começou a aprender o ano passado com o Carlos, né? Que trouxe várias informações para nós. Não sei se você se lembra dele, né? Muito. Ele e trouxe várias informações para nós que a gente começou a fazer uso, né? E esse ano acredito que a gente vai poder aprender mais. Também o filho da Luciane é o Tiago? O filho da Luciane é o Tiago? Não me lembro. Então, ele também... Eu sei que o Carlos, para mim, foi genial. Quando ele veio, eu mudei muito ele ampliou minha visão de mundo em relação à matemática. Eles vieram trazendo para nós informações como a gente poderia trabalhar a matemática, a Lei 10.000, usando o conteúdo de matemática na Lei 10.639, né? Então, a gente está aprendendo ainda. Eu estou lá no primeiro ano, para mim é muito fácil, né? Porque quando eu trabalho... As meninas, quando eu trabalho um livro da Caru, eu vou trabalhar a idade da Caru, o uso da matemática no cotidiano, vamos dizer assim, o uso da matemática na sociedade, a influência que ela tem, a idade dela, o número de letras do nome dela, tudo isso, para mim, é um material muito bom. Agora, eu não sei qual a série que ele vai fazer, que ele vai trabalhar, né? Então, vai depender disso, ele vai ter que se adequar à matemática a Lei 10.639. A gente vai fazendo uns casamentos, vai fazendo essa interdisciplinaridade, né, Zuzu? E vai acontecendo a coisa. E assim, na verdade, o nosso grande desafio é quebrar, né, a concepção eurocêntrica mesmo, né? A matemática, ela veio nesse processo também, né, eurocêntrico. E, na verdade, o professor Carlos até desmistificou, né, quebrou um pouco disso de forma científica com o trabalho dele, não só o professor Carlos, mas vários outros, né, da área de matemática, e a gente quebrar isso aí. Gabriele, grata pela troca, amando. Obrigada, Gabriele. Fico feliz em poder encontrar no curso a oportunidade de abrir ainda mais esse universo. Quero muito aprender e contribuir com o curso. Obrigado, Anderson. Obrigado, Anderson. Pedro Macedo de Oliveira. Professora Lindéia, algum aluno ou aluna teve uma reação diante de algum trabalho que você fez visando as relações étnico-raciais que te marcou? Reações dos alunos. Eu tenho, do ano passado, um aluno meu me marcou muito. Um aluno africano e um aluno nosso aqui da escola. O aluno africano, ele é o Benjamin, ele é lá da escola de Muzumbuia, na África. Nós recebemos as cartinhas deles aqui no Brasil e tiramos foto. Então, quando as fotografias, as imagens chegaram lá na África, ele não dormiu, ele ficou muito impressionado porque a cartinha dele tinha chegado realmente aqui no Brasil. Isso é uma coisa que eu jamais vou esquecer. E outra coisa também, é assim, que a gente mostrava as imagens dos meninos africanos brincando, de amarelinha, né? De alguns jogos que eles faziam. E os meninos, o que me marcava muito era que as crianças nossas aqui, eles não queriam saber se eles eram pobres, se lá tinha poeira,
se a escola deles era assim ou assado, eles falavam, tia, olha que legal aquela brincadeira que eles estão brincando. Tia Lindéia, vamos brincar. Então, o que mais me encanta no olhar da criança é isso, né? A criança, ela tá aberta para o novo. Então, não tinha preconceito. Ah, eles são assim, a escola deles é diferente. Não, viram a diferença. Mas o que mais eles viam, a maneira com que essas crianças brincavam, eles queriam aprender a brincar com eles, a dançar como eles dançavam. E isso me marcou muito ano passado. Eu fiquei muito impressionada com isso. E também algumas coisas, né, que me marcaram. Alunos do sexto ao nono, eu tive uma aluna que chamava Ana Beatriz, que ela não se olhava no espelho, não se reconhecia. E no nono, quando a gente terminou o final do ano, ela participou de um desfile afro, que ela não conseguia olhar para a gente, ela não conseguia levantar a cabecinha, mal falava, quase não ia na escola. E ela começou a frequentar as aulas, ela conseguiu desfilar, ela fez uma apresentação de teatro. Isso, para mim, é a melhor coisa que eu tenho. É o resultado, né, do trabalho, do seu trabalho, né? Da dificuldade, a modificação que você vai causar na vida de uma criança, de um jovem, né, de um adolescente. Não sei se eu consegui responder. Não, com certeza. A Fabiane Oliveira, né? Fabiane Oliveira. Faço pedagogia, estou amando aprender com vocês. Obrigado, Fabiane. Que bom, né? Obrigada. Uhum. Kátia Regina, a coordenação faz toda a diferença na escola. Eu acredito também, viu, Kátia? As minhas pedagogas, eu sempre tive muita sorte com pedagogas. As minhas pedagogas, elas sempre me ajudaram muito e me ajudam. Hoje, a Renata é uma pessoa assim que tudo que eu faço, eu dependo muito da pedagoga e ela me auxilia bastante. O professor Gustavo, que fez a live com a Rosa Margarida, parabéns, meu amigo, parabéns a todos. Live Obrigada, muito Gustavo. educativa. Obrigada, Gustavo. Live muito educativa, Linguso, né, que a saudação para o candomblé de Angola. Obrigada. Parabéns pela live, Zuzu e Lindéia. Obrigado, Adriana. Obrigada, Adriana. Alessandra Ribeiro. Tenho muito a aprender quanto à cultura africana, algo que nos foi negado ao longo de todos esses anos. Parabéns e obrigada pela contribuição. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada por compartilhar suas experiências. A comunidade negra precisa ser vista por um olhar mais humanizado. Obrigada. Tatiana, né? Agradecendo. Ellen Mara Silva, parabéns, Lindéia e Zuzu. Obrigada pela live. Temos muito a aprender quanto à riquíssima cultura africana e como lidar na sala de aula. Obrigada, Ellen. Márcia Moreira Custódio. A necropolítica que atravessa os corpos negros ficou desnudada com a pandemia. É verdade. Verdade. Sim. Alzineuza, top, maravilhoso, Lindéia. Palmas. Obrigada, Alzineuza. Olha, eu falei mais agora há pouco, né? Algum tempo atrás, estava com 90, 100. Nós continuamos, não caiu, né? Nós estamos aí com 102, mais ou menos, né? Que riqueza de conteúdo para levar ao cotidiano escolar. A Josineide Nóbrega da Silva. Obrigado, Josineide. Eu também Obrigada, estou feliz aí, tá? A Lindéia está arrebentando. Eu não, você também, né, Zuzu? Carmen Amâncio, a nossa querida Carmen. Lindéia, a sua aluna Júlia é um exemplo de que o trabalho é feito pelo curso possível. Fale um pouco dessa criança.
A Júlia? Então, a Júlia Sofia é tudo, né, pra gente, assim, a Júlia foi o resultado de um trabalho nosso, né, a Júlia é muito talentosa já, então a gente quase não faz nada com ela já tem muita facilidade, é lógico que ela tem algumas dificuldades também, mas ela tem uma potencialidade, ela é uma artista nata, ela tem uma facilidade para na oralidade, ela tem muita facilidade para aprender a poemas, né? Ela recita tudo isso muito bem e ela é muito graciosa. E ela tem uma autoestima, né? Ela fala com muita segurança. Ela sempre que a gente levava, a gente fazia apresentações, né? Eu fiquei mais conhecida, professora, como professora da Júlia, né, do que professora Lindéia. Então, onde a gente levava a Julinha, ela encantava todos. Ela encantou, inclusive, o professor Antônio Carlos, que nos convidou para fazer várias apresentações por conta da Júlia, né? A Júlia é uma graça de criança, a gente gosta muito dela, ela vem aqui na minha casa, fica aqui, passa um tempo comigo, às vezes, já virou da família, né? Já conheço a mãe, o pai dela, então são uns queridos para mim. Uma criança adorável que a gente gosta demais, a gente ama muito. É uma Pô, criança muito especial para mim. bacana demais. A partir do curso do ano, a Gismeire Portes, a partir do curso do ano de 2019, feito pela professora Gabriele Paranhos, o projeto político-pedagógico do CEMEI, professora Dirce Miziara, foi reestruturado para que o trabalho ético-racial, né, étnico-racial, fosse contemplado dia a dia e não apenas em datas comemorativas. Ótimo, parabéns para a Gabriele, né? Parabéns aí para. Você pode voltar um minutinho? Para Gismeire Portes, né? Deve ser a diretora lá, coordenadora Sim, muito bom, pedagógica. parabéns. Parabéns. Zuzu, parabéns pela escolha. Foi a coordenação do curso que convidou. Eu só estou mediando, tá? Obrigado, Lindéia, Obrigada. pelo carinho. Renata, é a sua Ah, coordenadora, né? isso, a minha coordenadora. Trabalhamos Ela, em equipe. Está sempre me enchendo de orgulho. Ó, que bacana. ela que me ajuda muito. Sem ela, eu não sou ninguém. Aliás, sem a Gorete, a Badia. É isso aí. E a Mônica, né? Nós já estamos, Lindéia, olha que coisa Sim, mais interessante. Nós já estamos com 1h20 de live. Passou rápido demais, né? Eu acho que realmente. passou. Eu Então também achei que estava caminhando para o final. nós já estamos caminhando para o final, né? Show essa live, a Mônica, né? Isilda, Obrigada, muito Mônica. aprendizado da superintendência, né? Sempre com vocês. Mônica, gratidão, tá? Você sempre foi parceira. Gabriele, a Júlia é linda e fruto de uma sociedade negra com negritude. A Júlia é realmente muito boa. Uma autoestima que tem que se espelhar, para se espelhar por nossas crianças negras. Verdade. Beleza, então. E Adriana Costa, quando trabalhamos histórias africanas com nossas crianças, elas se sentem motivadas a querer aprender e se sentem mais importantes por saber sobre reis, rainhas, príncipes negros e príncipes e princesas negras. Bacana. Verdade. Isso mesmo. Obrigado à equipe do CEMEI disso, em especial você, diretora, pelo apoio. Muito bom. Obrigado, Zuzu Lindéia, parabéns. Minha querida Patrícia Prata, da Casa do Educador, parceira do Obrigada, Eli. Patrícia. A gente aqui agradece a oportunidade de estar aqui, viu? Bom, então nós vamos caminhar agora para o encerramento. Lindéia, às vezes eu falo também, às vezes entra o som, então você desculpa, às vezes eu te corto em algumas coisas. Não, Então, eu estou te dando de deixar à vontade para suas considerações finais, alguma coisa que eu não perguntei, que você acha que é importante colocar, né? Alguma coisa que ficou, né, para trás, suas considerações finais para a gente já caminhar para encerrar.
Então, Zuzu, eu acho assim que a gente só vai conseguir mudar realmente, trabalhar realmente a Lei 10.639 no cotidiano escolar, se continuarmos tendo essas políticas, né, públicas, a política, levar isso para dentro da escola, fazer o que a professora Silvana Elias tem feito, né, formação de professores, auxiliando esses professores, trabalhando a estima também desses professores, né, porque não é muito fácil. A gente sabe que ser professor no Brasil é complicado. Então, a gente só vai conseguir mudar isso. A Agnes ontem falou que as nossas crianças, muitas vezes, elas sofrem muito dentro do cotidiano escolar, né? A falta de representatividade, né? Não se vê inserida ali, né? A comunidade também sofre. Então, quando a gente faz um trabalho voltado para a comunidade, para a criança negra, a gente vai vendo o fruto, né? A gente vai vendo o que vai, a modificação social que isso vai causar, o impacto social que isso vai ter. Isso é muito importante, porque a gente sabe das condições do negro, né? 77% das crianças negras, dos jovens negros são assassinados, né? Agora, com essa pandemia, quem está sofrendo? A comunidade negra, né? Então, é muito importante se trabalhar, levar essa reflexão para a escola o tempo todo, a gente falar sobre isso, né? Porque ainda existe muito, mas por que você está falando? E o branco? E o racismo reverso? Existe? Não existe? Por que você não fala dos brancos? Também, mas nós sabemos da realidade negra, né? 300 anos de escravidão. A gente fala muito na nossa escola também, a gente trabalha muito, ao invés de trabalhar o 13, a gente trabalha o 14 de maio, né? Como é que os negros foram? Qual a condição deles depois da abolição? Foram abandonados à própria sorte, a gente conversa muito isso dentro da escola. É uma data, o 13 de maio é uma data para reflexão e não para comemoração. A professora Silvana Elias falou isso muito bem. Professora Rosa Margarida, a Agnes, né? Que a gente precisa muito fazer uma reflexão sobre isso. E levar tudo isso para dentro da escola, levar tudo isso para a sala de aula. Senão, não vamos conseguir modificar a situação que estamos vendo e vivenciando no Brasil, né? Esperar do governo, a gente sabe que não vai acontecer nada. Então, nós mesmos que vamos ter que nos juntar, que vamos ter que trabalhar mais e mais, né, Zuzu? Agora, mais do que nunca. Verdade. Bom, então, para mim foi uma grande honra, assim, um prazer imenso, sabe? Essa participação hoje. Eu também sou fã do seu trabalho, né? Eu te conheci no curso e eu acho que esse trabalho seu ele tem que ser reproduzido mesmo. A gente se espelhar como boas práticas, né, pedagógicas. A educação é um processo coletivo, né, social, cultural, né? A gente não faz educação sozinho. Então, é isso, né? Eu fico muito feliz. Nós atingimos aí 1h25, mais de 100 pessoas, né? Assim, nos picos. Então, às vezes, aquele entra e sai, talvez atingimos bem mais, né? Inclusive. E queria finalizar mesmo, agradecer a coordenação do curso, né? Os parceiros, como foi falado, né? Prefeitura, Casa do Educador, né, Secretaria de Educação, Fundação Cultural de Uberaba, CONPIR, né, Conselho de Promoção de Igualdade Racial, o FTM, através do LEANS, né, do laboratório. A professora Silvana está aqui, ó, parabéns pela live, educador formando educadores no exercício de partilha de saberes. A professora Silvana. Obrigada, professora. Para encerrar, né, então, assim, aos parceiros, né, espero ter colaborado aí, ter contribuído. Professora Maria Badia, né, que está no nosso coração, né? Gorete, né? Todo mundo aí. E é isso aí. A gente encerra por aqui. Eu vou te pedir para você ficar um pouquinho aí. Nós vamos sair da transmissão ao vivo, mas você continua, tá? E eu não podia deixar de agradecer também o meu coordenador pedagógico da Casa do Educador, que é o professor Maico Araújo, ele que fez a
a participação aí, a manipulação dos comentários, ele que mandou para mim, ele que começou, que coordenou, né, que colocou na tela, que saiu. Então, não podia deixar de agradecer por todo o apoio, desde o início quando nós marcamos a atividade, o apoio que ele nos deu e, particularmente, a mim também. Tá? Eu também queria agradecer, Zu, a Casa do Educador, a professora Patrícia, Ana Raquel, que eu amo de paixão, é muito importante para mim na minha formação enquanto professora, a professora Ana Raquel. Nossa, eu tinha esquecido de falar sobre o curso de Arte e Diversidade, que também tem nos enriquecido muitíssimo. Professora Ana, um beijo, muito obrigada por tudo. E a Casa do Educador. Ela mandou um recado aqui para mim também, e eu tenho uma relação muito próxima com ela, porque arte e ensino religioso, né? Então também é minha parceira lá, né? Todos são meus parceiros, mas nós temos uma parceria bem forte mesmo. Professora Ana Raquel, um beijo. Então é isso aí, Lindé, fica um pouquinho aí, nós estamos só saindo da transmissão ao vivo, né? E muito obrigado. Aí, ó, o comentário dela, ó. Ah, Gracinha. Beijo, Ana. Beijo, Badia, Gorete. Obrigado, Carmen, por tudo. Gorete, Badia, Renata, minha coordenadora, que eu amo de todo o meu coração, minha escola querida, meus colegas de trabalho. Muito obrigada. Me desculpa aí por alguma coisa. A gente sempre esquece de todo mundo, né, Zuzu? Porque a gente fica nervoso, né? Aí a gente esquece de todo mundo. A gente esquece. Tem também a Bia, né, a Maria Beatriz, que é a minha diretora, minha chefa maior lá, né? Então, obrigado aí, Bia. Então é isso aí. Fica na sala ainda, nós vamos sair da transmissão. Um beijo, pessoal. Gratidão. Muito obrigada, viu? Gratidão. Com Deus.